Galera, vocês sabiam que Pânico 3 tem uma cena deletada que foi filmada, mas nunca lançada para o público? E a única coisa que temos dessa cena então são algumas fotos, revelando pelo menos a sua existência. Exatamente essa cena deletada perdida de Pânico 3 que eu vou trazer para vocês, mostrando então o modus operandi do Ghostface, como ele conseguiu aquelas vozes dos personagens do filme e colocou no seu modulador de voz. Será que essa explicação de como ele conseguiu as vozes pode tornar o filme melhor, ou ainda beira aquela questão de ser uma ficção científica em Pânico 3, como eu sempre falo aqui pra vocês, galera? Então é isso, meu nome é Breno Beccaro, sejam bem-vindos ao canal. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa cena deletada perdida de Pânico 3. What's your favorite scary movie? Outro dia eu tava simplesmente lá, zapeando, né, no Twitter, num dos Twitters que eu sigo ali para trazer muitas informações sobre a franquia Pânico para vocês e tudo mais, e eu me deparei com essa cena bastante interessante, que foi deletada de Pânico 3, mostrando exatamente, né, o modus operandi do Ghostface. Uma coisa que a gente vê muito pouco na franquia, né, galera? Como o Ghostface trabalha, como o Ghostface vai até o local, como o Ghostface faz todo aquele... arquiteta as mortes, arquiteta tudo o que ele faz. É uma coisa realmente que a gente não vê bastante nos filmes. A gente viu um pouco em Pânico 6 ali em relação a isso. É uma coisa muito interessante, mas é uma coisa que os filmes da franquia Pânico não abordam muito. Mas aqui então, nesse filme Pânico 3, né, a gente sabe que temos um modulador de voz de Ghostface usa com as vozes, né, dos personagens ali do filme. Uma coisa que eu sempre falo que esse filme vai beirando a ficção científica, porque naquela época não tinha realmente essa tecnologia igual a gente tem hoje em dia com inteligência artificial. Então é uma coisa bem nonsense para aquela época. Mas temos uma cena deletada, galera, que essa cena ela foi filmada, porém ela não é encontrada em lugar nenhum. Eu simplesmente não achei ela em lugar nenhum, galera. Somente algumas fotos exatamente desse Twitter mostrando como seria essa cena deletada, que praticamente ninguém conhece essa cena. Então, vou trazer as fotos aqui para vocês explicar. Lembra então, galera, que o Roman, né, ele trabalha em Hollywood, ele é um produtor, ele é um diretor, então tem aquelas tecnologias todas de áudio, de som, sonoplastia, aquelas coisas todas, né, galera? Então, exatamente, a gente vê uma cena do Roman pegando as vozes, né, dos personagens de entrevistas, de algumas coisas na internet, e ali então ele faz um arquivo no computador dele dessas vozes e acaba gerando então essas vozes, esses arquivos no computador. É como se fosse meio que realmente uma inteligência artificial naquela época. Então assim, ele faz várias pastas com os nomes dos personagens e ali então ele salva as vozes desses personagens ali, na entonação, todas essas questões todas. E nisso então, galera, a gente tem uma parte da série, então, em que ele vai gravar essas vozes num CDzinho, bem pequenininho, vou colocar a foto para vocês aqui. E ele, então, grava, né, essas vozes nesse disco, né, nesse CDzinho bem pequenininho. E ali, então, né, depois que ele grava as vozes nesse disco, ele insere lá no modulador de voz. Por isso, então, que esse modulador de voz é um pouco diferente. Ele é mais redondo, ele tem também até um visor digital e tudo mais. E justamente para fazer alusão a esse disquinho, né, que ele coloca lá dentro com as vozes dos personagens. E ali então ele grava, joga no modulador de voz essas vozes, e ali então ele fica com o modulador e ele simplesmente consegue então fazer essas mudanças das vozes então dos personagens. Ele vai lá naquele visorzinho, né, ele seleciona a voz que ele quer gravada ali no modulador de voz e simplesmente quando ele fala, sai na voz da pessoa que ele quer falar. Seria interessante simplesmente ver como o Ghostface conseguiu isso, porque para mim uma coisa realmente não faz muito sentido, beira, como eu disse, a ficção científica. Mas ver ele fazendo isso seria realmente uma cena muito legal. Eu gostaria de ter visto isso no filme, galera, porque é uma coisa que a gente não vê realmente. Mas eu fico pensando, tipo, aonde que eles iriam inserir essa questão? Será que seria no início do filme? Porque seria uma coisa muito interessante, galera.
onde o Ghostface guarda a roupa, né? Ele usa uma mochila, não usa? Como é que eles guardam a faca? Como é que eles fazem? Como é que eles planejam? Eles conversam entre si por mensagem, falam, vou atacar agora. Como é que eles fazem? Eles têm um roteiro, não tem roteiro? Enfim, uma coisa muito interessante, coisa que até vocês já me perguntaram aqui, né, no canal e até falaram sobre isso também. Poxa, queria muito ver isso. Em Pânico 6 a gente vê bastante em relação a isso no início do filme ali, né, galera? Spoiler aqui, quando o Jason, né, vai matar a Laura. E ali a gente vê um pouco mais o modus operandi, né? Ele arquitetando os seus planos. A gente vê que tem uma mochilinha guardada ali naquele beco que ele pega. A gente vê ele guardando a máscara no altarzinho que ele tem em casa. Então, assim, esses detalhes eu acho muito legal. E pra mim seria muito interessante. Por mais que seja nonsense pra aquela época, eu acho que seria realmente muito interessante ter essa cena, a gente poder assistir isso e falar, nossa, que maneiro, sabe? Seria muito, mas muito legal mesmo. Não sei realmente por que cortaram essa cena, mas não sei também onde que essa cena foi parar. Enfim, é uma cena perdida aí, então, na franquia, né, galera? Pânico 3. Mas enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, então dê um like nesse vídeo. Quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa cena? Gostariam que ela tivesse no filme? Não gostariam? Vocês acham que poderia melhorar o filme, mostrando um pouco mais essa operação do Ghostface? Como ele conseguiu as vozes? Como que ele gravou? Como que ele colocou no modulador? Será que ficaria um pouco mais realista no filme? Ou ainda beirava a ficção científica por conta dessa tecnologia toda que ele utiliza, né, galera? Mas quero saber muito a opinião de vocês. Dê um like, então, nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e ative o sininho para futuros conteúdos, viu, galera? Eu já fiz aqui para vocês a cena, então, deletada de A Hora do Pesadelo, né? Uma cena deletada que mudaria toda a franquia. Assiste esse vídeo que tá muito legal. Trazendo, então, essa cena deletada de Pânico 3. E se tiver mais alguma outra cena deletada, alguma outra curiosidade que vocês querem saber também sobre a franquia Pânico ou de outros filmes outros filmes de terror também, podem comentar aqui que eu trago pra vocês, obviamente. Fala, Breno, será que tem alguma cena deletada desse filme? Procura pra mim, por favor, e vê. E aí eu vou lá, procuro, trago pra vocês, obviamente, pra gente poder comentar. Eu adoro essas coisas, eu adoro essas curiosidades e, sinceramente, espero que vocês gostem bastante também, tanto quanto eu aqui, galera. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.